Olá, crianças! Como vocês estão? Eu espero que seja tudo bem por aí. Hoje a gente vai fazer a lição de número 16, que é o que eu devo procurar enquanto estudo a Bíblia. Vamos lá, então? Para poder servir de exemplo, olha o que eu trouxe. Eu trouxe esse livrinho que é Minha Primeira Escolinha. Olha que bonitinho. E dentro desse livrinho tem vários outros livrinhos. E neles mostram as vogais, animais, números, formas, cores e frutas. Mas por que eu trouxe esse livrinho? Aqui atrás, olha nesses 4 quadradinhos aqui, mostram as habilidades que as crianças que tiverem nesse livrinho vão desenvolver. Olha, tá aqui, habilidade de leitura, estímulos visuais, habilidades cognitivas. Mas por que eu trouxe esse livrinho? Quando a gente vai estudar a palavra de Deus, a gente está em busca de aprender alguma coisa, não é? Você estuda para você aprender. Então, quando a gente vai estudar a palavra de Deus, a gente está em busca de aprender sobre sabedoria, sobre fé, sobre coragem e várias outras coisas. Mas, como uma criança que tiver esse livrinho vai precisar de alguém para ajudar ela, para ela poder entender e desenvolver essas habilidades, a gente também precisa de alguém para poder nos ensinar sobre a palavra de Deus. No dia a gente tem 5 professoras e essas 5 professoras ajudam vocês a aprender sobre a palavra. E até os seus pais, até os seus responsáveis te ajudam a aprender sobre a palavra de Deus. Porém, para eles poderem aprender sobre a palavra de Deus, eles foram ensinados também, não é? E quem é a pessoa mais capaz para poder nos ensinar sobre a palavra? O próprio escritor, não é? Porque ele conhece tudo. Então, nada mais justo do que ele ser a melhor para poder nos ensinar sobre ela. E para a gente poder permitir que o Senhor nos ensine sobre a palavra, o que a gente tem que fazer antes de tudo? A gente tem que orar, pedindo discernimento ao Senhor, pedindo ajuda a Ele para que a gente entenda tudo que está aqui. Então, para a gente poder estudar depois de orar para Ele e pedir discernimento, a gente primeiro tem que entender o que o versículo diz, não é? Então, olha aqui. Eu também trouxe de exemplo, olha, o meu caderninho de devocionais. E nesse caderninho aqui, olha, aqui embaixo, eu peguei o versículo que a gente está estudando agora, que é procure-se apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E olha, aqui eu peguei todas as palavras que eram diferentes, que eu não conseguia entender e eu grifei. Então, a primeira coisa é ver o que o versículo diz. Então, eu escrevi aqui, tá tudo aqui. E depois a gente procura entender o que o versículo significa. E para a gente poder entender o que o versículo significa, a gente tem que conhecer as palavras, não é? Então, olha, todas as palavras que eu não sabia ao certo o significado, eu grifei e puxei uma setinha e escrevi embaixo o que ela significa. Então, a primeira que eu puxei, que eu não estava conseguindo entender muito bem, era procure apresentar-se a Deus aprovado. E vocês lembram que a tia Carla explicou na lição passada o que significa esse aprovado? Aí eu coloquei aqui embaixo, olha, aprovado em alguma situação. Aí eu puxei outra setinha e coloquei a situação que seria aprovado aqui, no conhecimento das Escrituras. Outra palavra, a palavra da verdade. Vocês sabem qual que é a palavra da verdade? A própria Bíblia, não é? E maneja. Eu fiquei bem confusa nesse maneja. Mas o que é maneja? Maneja é quem conhece, quem estuda a palavra, quem tem
busca aprender nela, não é? E nesse versículo, o que Deus e outra coisa que a gente pode buscar no nosso estudo é tentar entender o que Deus está querendo falar com a gente através daquele versículo. Vocês lembram que eu falei no começo que a Bíblia, ela nos ensina sobre várias situações, sobre sabedoria? Olha aqui o que eu fiz. Eu comecei a estudar Provérbios, sabe? O livro dos Provérbios. Então, eu comecei a estudar. Eu tô no capítulo 2. E nesse capítulo é a excelência da sabedoria. Aí eu coloquei aqui o título, tudo bonitinho e toda a explicação do que eu tinha entendido, do que Deus estava me explicando, do que Deus estava mostrando para mim. E uma coisa muito importante, em que parte da nossa vida que o Senhor quer que a gente use esses versículos, não é? A gente tem que estudar a palavra e praticá-la, não é? E vocês lembram do devocional da tia Natália, que ela nos explicou que a Bíblia é uma espada? Então, a gente pode pedir para Deus nos ensinar a usar a palavra dele como uma espada, não é? Para a gente poder vencer o pecado. E também, da mesma forma que eu fiz aqui, explicando o que eu escrevi, sobre o que eu entendi, o que o Senhor me ensinou e da maneira como eu devo usar na minha vida esses versículos, vocês também podem fazer isso, não é? Para vocês terem sempre com vocês os versículos, ajudar também para a gente poder gravar os versículos igual a gente está gravando esse, e a gente sempre guardar no nosso coração, não é mesmo? Para a gente poder nunca mais esquecer. Então, para poder encerrar esse devocional, tem uma pergunta que eu vou deixar para vocês responderem lá no grupo. Olha, a pergunta é assim: o que Deus está dizendo a você por meio do versículo para memorizar acima? Esse versículo que a gente está aprendendo. Procure apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Eu espero que vocês respondam lá no grupo. E agora a gente vai fazer uma oração, né? Senhor Deus, eu te peço, Pai, que o Senhor abençoe essas crianças e que o Senhor sempre coloque em seus corações o desejo de aprender sobre o Senhor cada dia mais, Pai. Que todas elas estejam dispostas a buscar o Teu conhecimento em primeiro lugar, Pai. Que o Senhor as faça entender que não existe nada mais maravilhoso do que o Teu conhecimento, Senhor Deus. Eu peço que o Senhor abençoe cada uma delas e a cada pessoa que colabora com o Digi e com as professoras, para que todos eles busquem sempre os conhecimentos do Senhor e jamais se aparte da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, amém. Tchau, gente. Até o próximo devocional.